Olá, turma. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo História do Brasil, onde a gente vai abordar a chamada República Populista, né? Um período que vai de 1945 a 1964, um período que é muito cobrado em provas, gente, principalmente na prova do Enem, tá? Então é importante que vocês observem as explicações, as pontuações que a gente vai fazer nessa aula, beleza? Então, gente, esse período, chamado de República Populista, é um período muito importante para a história do Brasil, tá? Aqui a gente vai utilizar, gente, como referência a aula do professor Flávio, tá? Como o norte para a aula de hoje, tá? Então aqui eu utilizei o slide dele, fiz algumas adaptações, tá? Para a gente não fugir do conteúdo que é pedido pela SEDU. Então, gente, esse período, como eu falei para vocês, é chamado de República Populista, é também chamado em provas e em alguns livros didáticos de Quarta República, certo? Então, esse período, gente, ele é muito importante, por quê? Porque a gente vai sair aqui de um período, em 45, terminava-se o chamado Estado Novo, né? A ditadura do Estado Novo da era Vargas, tá? Então, de 1937 a 1945, o governo que nós tínhamos nessa época era o governo Vargas, onde ele vai implantar em 37 o Estado Novo, tá? Onde vai ser aprovado, ou melhor, outorgada a Constituição de 37, ou seja, uma Constituição imposta, que vai ser imposta à sociedade. E aí nós vamos ter de 37 a 45 esse período chamado Estado Novo, e em outras palavras, a ditadura varguista, tá? A partir de 46, no final de 45, nós vamos ter a eleição, aonde o Eurico Gaspar Dutra, ele vence a eleição, tá? E então, do final de 45 até 64, o ano em que vai acontecer o golpe militar de 64, nós temos esse período chamado de Quarta República ou República Populista, certo? E aí, gente, antes de a gente entrar nesse conteúdo em si, é importante aqui essa cronologia, tá? Então vamos lá, gente. Então, como vocês podem observar nessa cronologia, nessa República Liberal Populista, ou também chamada de Quarta República, nós vamos ter aqui esses presidentes nessa linha que vocês podem observar, gente. Então aqui nós vamos ter de 46 a 51, nós vamos ter o governo de Dutra, do general Eurico Gaspar Dutra. De 51 a 54 nós vamos ter o governo do Getúlio Vargas. Cuidado, gente, muito cuidado, porque os alunos costumam confundir em provas esse segundo governo Vargas, que é chamado de segundo governo Vargas, com a era Vargas. Vamos ter bastante cuidado, bastante atenção. Eu já vi várias pegadinhas em prova onde o aluno ele cai nessas pegadinhas, tá? Então, gente, a era Vargas, chamada Era Vargas, vai de 1930, quando Vargas assume o poder com a Revolução de 30, até 1945, quando termina o chamado Estado Novo, tá? A ditadura do Vargas. Então vamos ter bastante cuidado. Não confundam Era Vargas de 30 a 45 com o segundo governo Vargas, que a gente vai abordar posteriormente, que vai de 51 a 54, tá, gente? Então vamos ter cuidado. Então nós vamos ter o governo do Dutra, o segundo governo Vargas de 51 a 54. Nós vamos ter, a partir de 55, a eleição em 55, né? Só que o JK ele assume em 56 e vai até 61, tá? E depois nós vamos ter o governo do Jânio Quadros, que não vai durar nem um ano sequer, onde ele vai renunciar. E de 61
até 64, nós vamos ter o governo do João Goulart, popularmente conhecido como Jango, tá? Então, o governo do João Goulart é o último presidente dessa chamada República Populista ou Quarta República, tá? Também nós podemos dizer que o governo do Jango, ou João Goulart, vai ser o último, o João Goulart vai ser o último presidente que vai dar início, ou melhor, no governo do Jango se inicia-se a, a ditadura militar de 64. Em outras palavras, o João Goulart vai ser deposto pelos militares em 64, viu, gente? Então, aqui, na aula de hoje, a gente vai abordar, é importante enfatizar, o governo do Dutra, tá? E depois eu vou gravar outra aula abordando o governo do Getúlio Vargas, certo, gente? Então, vamos lá. Então, aqui, gente, esse período, já falei aqui, nós temos aqui um jornal da época, né? Que enfatiza Getúlio Vargas, aqui Vargas fora, mas aqui a gente não vai abordar Vargas ainda, tá? Então, gente, vamos lá. Então, aqui, essa charge bem interessante, ela retrata os candidatos a presidentes que disputaram com o Dutra, tá? Nós temos aqui o Dutra na primeira parte. Em segundo, nós temos aí o brigadeiro Eduardo Gomes, que é da UDN, e o Iedo Feuza, pelo Partido Comunista. Então, esses três candidatos, eles vão disputar a eleição, onde o Dutra ele vai ganhar a eleição. Só que antes, gente, de a gente falar do governo Dutra em si, é importante que vocês entendam o que é um populismo, tá? Como eu falei para vocês, gente, esse período é chamado de República Populista, tá? Porque durante esse intervalo de tempo, gente, de 46 a 64, nós vamos ter uma sucessão de presidentes com características populistas, tá? E aí é importante vocês entenderem o que é o populismo, tá, gente? Então vamos lá, gente. O populismo caracteriza-se pelo quê? Pelo modo de exercício do poder, né? Ou seja, o governante ele utiliza dessas práticas para conquistar o poder e principalmente para se manter no poder, tá? Outra característica, gente, lideranças carismáticas, gente, isso aqui é uma das características mais emblemáticas do populismo, tá? Nós temos aqui lideranças carismáticas, tá? E aí, gente, vamos lá. Como é, professor, essa questão dessas lideranças carismáticas? Gente, um governo populista, uma das características desse governo é justamente, gente, conquistar a simpatia da população de várias formas, né? Ou seja, o presidente ele procura ser uma pessoa simples, uma pessoa humilde, um governante que procura ceder algumas assistências, né, seja em programas assistencialistas, um governo que procura ter contato mais direto com a população, tá? Só que o objetivo desses governantes é isso, é ganhar massa, principalmente dos trabalhadores, para se manter com a popularidade alta consequentemente, se manter no poder, tá? Então, aqui nós temos lideranças carismáticas, emotivas, tá? Nós temos aqui um governante que utiliza muito desse discurso emotivo para conquistar a população, né? Aqui nós vamos ter aqui um contato, como eu já falei, um contato direto com as massas urbanas, né? Esse líder carismático ele procura se interagir mais diretamente com a população, sem a intermediação de partidos ou corporações, ou seja, é um governante que ele procura mais ser um líder político
sem depender diretamente da figura do partido, tá? Grande penetração popular, gente. O populismo, uma das características principais é que ele penetra na população. Existe uma penetração, ou seja, uma aceitação muito grande por parte da população, principalmente aquela população mais carente, tá? Vínculo emocional com o povo, já falei isso aqui, né, gente? Existe um vínculo muito forte desse governante com a população, que é muito divulgado, principalmente nos seus discursos, viu, gente? Outra característica importante desses governos populistas é o dom de convencer a população pela oratória, tá? Pela fala, ou seja, o poder de persuadir o eleitor, o cidadão, não é isso? Discurso, concessão de direitos, de interesse do povo, aliciamento das classes sociais, ou seja, existe uma certa manipulação, entre aspas não, é uma manipulação mesmo, né? Uma manipulação muito forte por parte do governante, principalmente utilizando os meios de comunicação, tá? Principalmente rádio, TV. Nós temos uma forma de angariar votos e prestígio, ou seja, como eu já falei anteriormente, é um objetivo do governante, essa figura carismática, ele procura angariar votos, né? Defesa do nacionalismo. Gente, esses presidentes que a gente vai falar aqui populista, não necessariamente eram todos nacionalistas, pelo contrário, muitos faziam oposição ao nacionalismo. Como um exemplo mais evidente de presidentes que defendiam o nacionalismo, e principalmente uma figura que representa mais o populismo que a gente está falando aqui, é a figura de Getúlio Vargas. Tá, gente? A figura de Getúlio Vargas é o retrato do populismo. Tá? Quando Getúlio Vargas, gente, ele cria a legislação trabalhista desde 1930, criando o Ministério do Trabalho, da Educação. Quando ele cria, por exemplo, a questão dos direitos trabalhistas, como férias remuneradas, a diminuição da carga horária de trabalho, a proibição de trabalho de menor de idade, a questão da folga no sábado e domingo remunerado. Então, gente, todas essas conquistas trabalhistas de Getúlio Vargas, obviamente que ele aprovou, ele trabalhou em cima desses projetos, era com o objetivo não somente de ajudar os trabalhadores, mas também de conquistar o apoio daqueles trabalhadores, né? Então, se a gente for fazer uma análise para a atualidade, a gente vê os benefícios sociais, por exemplo, Bolsa Família, sendo utilizado como uma dessas ferramentas assistencialistas que é colocada em debate entre os candidatos ou mesmo presidentes que já governaram o Brasil e governam, onde eles procuram utilizar esses benefícios assistencialistas para ganhar apoio da população, tá? Então, é uma forma de conquistar o apoio daquelas massas, tá, gente? Então, o populismo é isso, tá? É uma política onde existe uma figura de um governante carismático, onde ele procura ceder alguns benefícios ou assistências de alguma forma, utilizando o discurso emotivo para ganhar o apoio da população e, consequentemente, manter-se no poder, tá, gente? Então, antes de falar de populismo, é importante que vocês entendam o que é populismo, tá, gente?
E aí nós temos os presidentes desse período, né, gente? Então aí nós temos aí os presidentes que concorreram com o Eurico Gaspar Dutra. Nós temos aí o Eduardo Gomes, que foi o principal opositor e conseguiu mais tirar votos, fora o Eurico, que vai ser o presidente, que vai ser eleito. Nós temos aí os postulantes a presidentes na eleição de 45, tá? E aí quem vai vencer é o Dutra. Gente, uma observação importante é que o Eurico Gaspar Dutra, ele foi ministro da guerra. Ele foi ministro da guerra, tá? Ele foi ministro da guerra no governo do Getúlio Vargas, tá, gente? Então, o Dutra, o Eurico Gaspar Dutra, ele foi eleito com a aliança PSD-PTB e ele teve o apoio do Getúlio Vargas. Mas vamos ter cuidado, gente. Ele teve o apoio do Getúlio Vargas somente no final, tá? Então, como foi que aconteceu a saída de Getúlio Vargas em 45? Então, gente, o que foi que aconteceu em 45? Em 45 nós temos o final da Segunda Guerra Mundial. O que foi a Segunda Guerra Mundial? Nós temos aí como principal causa da Segunda Guerra Mundial os regimes totalitários, o nazifascismo, o nazismo e o fascismo, tá? Quando o nazifascismo é derrotado na Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter uma onda de governantes procurando abrir mais o país para um regime democrático. Muitas vezes não era nem o presidente que queria, mas é a população, e devido ao que estava acontecendo no mundo, onde os regimes totalitários tinham perdido a guerra, então não fazia mais sentido um país ser governado por um ditador. E Vargas, gente, em 45, era um ditador. Tá? A ditadura do Estado Novo. E aí o que vai acontecer? A população, a elite, parte dos trabalhadores, a imprensa, vai pressionar Vargas para ele sair do governo em 45 e aí vai ser convocar novas eleições, tá? Quando se convoca novas eleições, inicialmente o Getúlio Vargas ele não disse que vai apoiar o Eurico Gaspar Dutra, e isso só vai acontecer, esse apoio mais decisivo, esse apoio mesmo direto, só vai acontecer no final da campanha, onde ele disse que vai apoiar o Dutra, tá? Ou seja, ele queria ainda, gente, mesmo saindo do poder, ele queria, de alguma forma, tentar manter-se no poder, tá? E aí, gente, vamos ter uma observação bem interessante. Nós temos aqui uma figura do Luiz Carlos Prestes. Mas antes eu quero que vocês entendam uma coisa que é muito cobrada em provas. O governo do Getúlio Vargas, ele tem como características o nacionalismo, tá? O nacionalismo, gente, nada mais é do que o governo, ele procura fazer com que o país se torne uma grande potência ou que um país progrida economicamente utilizando as riquezas naturais. As riquezas naturais, não somente, mas as riquezas nacionais, tá? As riquezas de dentro do país. Então, Getúlio Vargas, ele pensava o quê? O Brasil tem muita matéria-prima, o Brasil pode se desenvolver industrialmente dentro do país com uma matéria-prima, com a força econômica que nós temos, sem depender do capital estrangeiro. Então, o nacionalismo preza a valorização das riquezas nacionais, tá? Diferentemente dos chamados entreguistas, né? Que são presidentes que defendem a entrada de capital estrangeiro aqui no país, tá? E aí nós vamos ter o Dutra, que vai defender a entrada de capital estrangeiro aqui, divergindo de forma muito brusca com o Getúlio Vargas, tá, gente? Então aí nós temos o Luiz Carlos Prestes, né? Que foi um líder ele se candidatou a senador,
e conseguiu se reeleger, né, pelo Partido Comunista. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Tem imagens. Vamos lá, eleições 45. Certo. Gente, uma observação importante aí é o quadro do Brasil aí, né? Nós temos aí de azul, nós temos os estados que o Dutra venceu. Como vocês podem observar na imagem, ele venceu com uma maioria bem grande, principalmente em quase todos os estados do Brasil, né? Nós temos aí o Eduardo Gomes, pela UDN, venceu no Piauí, gente. Olha só. Então, no Piauí, o Dutra perdeu a eleição, tá? Nós temos aqui também Paraíba, deu Eduardo Gomes, e no Rio Branco deu o Rolim, tá? Então nós temos aí um panorama das eleições de 45, tá? Então vamos lá, gente. Nós temos aí quando o Dutra começa a governar o país, ele vai convocar uma Constituição de 46, que a gente vai falar mais adiante, tá, gente? Aqui nós temos aqui o famoso Jorge Amado, né, que já fez várias obras, que ele foi deputado pelo Partido Comunista, tá? E aí, gente, nós temos aqui um trechozinho aqui de um poema, né? Queremos nossa liberdade, liberdade para pensar e falar. Queremos escola para nossas crianças e queremos mais casas para o nosso povo. Queremos leite, carne e pão. E mais casas para o povo. Queremos viver sem opressão. Queremos progresso para o nosso país. Ataúfo Alves compôs, após a queda de Getúlio Vargas em 46, o samba Isto é o que nós queremos, né? Então aqui, já nós temos aqui um trecho de na verdade é um samba, né? Que representa um pouco do fim do governo Vargas, né? E aí, gente, nós temos aí no governo do Dutra, nós vamos ter aí a aprovação da quinta Constituição do Brasil. Gente, ao longo da história do Brasil, nós já tivemos 7 constituições, tá? Nós já tivemos 7 constituições. A Constituição de 46, ela vai ser a quinta Constituição, tá? Lembrando que a Constituição que vigora no país é a de 1988, tá? Que vigora até hoje. Então, gente, nós temos aí um dos pontos muito cobrados em provas, que é falando dessa Constituição, os principais pontos dessa Constituição. Então, ela foi uma Constituição promulgada, ou seja, foi uma Constituição aprovada democraticamente, né? Mais liberal, mais descentralizada. Nós temos aí liberdades de pensamento, liberdade de político-partidária, ideológica, liberdade de expressão religiosa, liberdade econômica. Gente, vamos lembrar, a Constituição anterior a essa é a Constituição de 1937, a chamada Constituição Polaca, a Constituição autoritária de Getúlio Vargas. Então, não existia essa liberdade de pensamento, essa liberdade partidária, não. Pelo contrário, na Constituição de 37, no Estado Novo de Vargas, nós temos aí o fim dos partidos políticos, né? E na Constituição de 46, nós vamos ter uma abertura para o surgimento de novos partidos, tá? E aí, gente, nós estamos aí como forma, nós vamos ter a república, né, com a forma de governo, nós vamos ter como sistema o presidencialismo, ou seja, o presidente governando por 5 anos, sem direito à reeleição. Hoje, o presidente, na Constituição de 88, a que nós estamos atualmente, o presidente ele governa por 4 anos, podendo se reeleger novamente. Aqui não, gente. Aqui o mandato presidencial era de 5 anos, não podendo se reeleger, tá? Nós temos aí, gente, o retorno dos 3 poderes. Só lembrando que na Constituição anterior, da 1937,
não vai existir essa autonomia dos poderes, tá? Federalismo, né, gente? Mais uma autonomia para os estados, ou seja, nós vamos ter eleições para os estados, é onde vai se reeleger novos governadores, antes não existia. Voto direto, que já existia na Constituição de 1934, voto secreto, voto feminino, muito importante. Manteve-se as conquistas trabalhistas, incluindo a CLT, permissão de sindicatos em greve. Gente, uma observação importante, vamos ter cuidado. A Constituição dizia que podia ter sindicatos e greves. No decorrer do governo do João Goulart, nós vamos ter uma perseguição aos sindicatos e principalmente aos grevistas, tá? Então vamos ter cuidado com relação a esse ponto. Nós vamos ter o avanço no habeas corpus, né, gente? Essa questão de uma pessoa, ela só é condenada, ela, por exemplo, ela tem o direito de liberdade, é o que nós chamamos de habeas corpus, né? Ou seja, uma pessoa é acusada de um determinado crime ou delito, mas ela tem o direito de recorrer em liberdade, né? Ou seja, de procurar provas para procurar a sua inocência, né? O que nós chamamos de habeas corpus. É um dispositivo que, para muita gente, é criticado, né? O habeas corpus. Só que é um dispositivo legal dentro de uma democracia. Participação nos lucros das empresas. Gente, vamos ter cuidado. Nessa Constituição aqui, o analfabeto não pode votar. O militar também não pode votar. E é interessante, gente, por quê? Na verdade, interessante, é triste. Porque aqui nesse período, em 1946, aproximadamente 50% da população era analfabeta. Então, a metade da população não participava da decisão de um país. Então, era uma realidade, né? Quer dizer, embora fosse uma Constituição democrática, essa democracia ainda não era uma democracia plena, porque ela excluía metade da população, ou seja, 50% da população era analfabeta. E a Constituição dizia que o analfabeto não podia votar. O analfabeto só vai ter direito de votar na Constituição vigente de 88, né, na Carta Magna de 88. Então vamos lá, gente. Então, apesar das garantias constitucionais, nós vamos ter livre organização partidária, eleições regulares, funcionamento do LEG, né, que quer dizer um grupo de sindicalistas. Vida política no país continuou. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Agora vamos para o governo do Dutra em especial, né? A gente vai falar um pouco do governo em si. Vamos lá. Gente, no governo do Dutra, o que é muito cobrado em provas é a sua política externa, né? Então vamos lá, gente. Quando termina-se a Segunda Guerra Mundial, inicia-se a chamada Guerra Fria, tá? O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria, gente, quando termina-se a Segunda Guerra Mundial, dois países despontam como as grandes potências desse período, que é os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista, tá? Então, esses dois países, quando termina a Segunda Guerra Mundial, eles vão tentar impor a sua soberania aos outros países, né? A sua hegemonia econômica, a sua hegemonia tecnológica, a sua hegemonia armamentista, principalmente, né, gente? É só lembrar que a Guerra Fria, esses dois países, União Soviética e Estados Unidos, se armaram de forma muito. Nós vamos ter a chamada corrida armamentista. Esses dois países vão produzir armas de todo tipo de armamentos, inclusive armas químicas, que você possa imaginar.
Só que por que Guerra Fria? Porque nós não tivemos um embate direto entre esses dois países. Daí o nome Guerra Fria. Essa Guerra Fria, gente, ela vai ser muito duradoura, tá? Nós vamos ter aqui, ela vai de 47, final de 46, 47 até 1991. Então é um período muito extenso, tá, gente? Então vamos ter cuidado. Então, os reflexos dessa Guerra Fria vai ser sentido aqui no país. Por quê? O mundo vai ser dividido, gente, entre esses dois países. Ou seja, esses dois países vão influenciar o mundo de certa forma e o Brasil não vai ficar de fora. Então, o que, é que vai acontecer aqui? Nós vamos ter aqui um alinhamento do governo Dutra com os Estados Unidos. Quando eu falo em alinhamento, gente, é uma aproximação, tá? Ou seja, o governo brasileiro, o governo do Dutra, ele se aproxima do governo dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, tá? Ou seja, eles se aliam ao capitalismo, né? A uma política mais liberal, né? E aí nós vamos ter aqui, gente, a abertura econômica para o mercado norte-americano, tá? Professor, mas o que é essa abertura econômica? Gente, vocês lembram que eu falei da política nacionalista de Getúlio Vargas? Getúlio Vargas, ele era contra a vinda de empresas estrangeiras para cá, para dentro do país. Getúlio Vargas era contra essa entrada de empresas, de capital estrangeiro aqui no país. Getúlio Vargas era contra isso, tá? E aí, gente, o Dutra, a política do Dutra era diferente. O Dutra vai abrir a economia para os norte-americanos. É só lembrar, gente, quando o Getúlio Vargas deixa o governo em 45, pós Segunda Guerra Mundial, a economia do Brasil tinha superávit. Professor, o que é superávit? A nossa economia está boa. Existe dinheiro no caixa. Quando o governo do Dutra assume o país, gente, o que é que o Dutra vai fazer? O Dutra, gente, vai começar a comprar, importar. Gente, o que é importar? Importar, gente, para quem não sabe, é comprar fora e trazer para cá, né? Então o governo Dutra, ele importava, ou seja, comprava mais produtos do que vendia. Ou seja, quando se compra, quanto é o governo que importa mais do que exporta, a economia vai à falência. É o que vai acontecer no governo do Dutra. Ele vai importar mais do que vai exportar. E aí nós vamos ter aqui é, um déficit financeiro muito grande, tá? Então, gente, vamos ter cuidado, né? Então, um país, para ele se manter economicamente, a exportação tem que superar a importação. E aqui, gente, o governo vai comprar produtos norte-americanos, produtos supérfluos, ou seja, produtos que nós poderíamos produzir aqui dentro do país, né? Ou seja, quando você compra um produto em outro país que poderia se fazer dentro do país, vai ser um baque muito forte para a industrialização nacional. Então, o governo vai começar a comprar o nylon, brinquedos, aparelho de TV, de rádio. Ou seja, gente, não que esses produtos não sejam importantes, né? Mas existem outras coisas mais importantes. Então, o governo vai torrar, em outras palavras, o governo vai torrar a, a, o nosso dinheiro que existia no cofre com importação, tá? Então é uma das características do governo Dutra essa abertura para o mercado estrangeiro, essa abertura principalmente para a entrada dessas empresas estrangeiras. O governo vai ceder impostos diferenciados para essas empresas virem para cá para o Brasil. E aí, gente, consequentemente, os lucros dessas empresas elas vão para fora, né? E aí, gente, nós temos aí a missão ABIN, que é a análise da economia brasileira. Nós vamos ter aí a criação da Escola Superior de Guerra, tá?
O Brasil entra na OEA, né, como cofundador. É nesse período, né, que o Brasil vai entrar na OEA, Organização dos Estados Americanos. E aí, gente, nós vamos ter aqui um rompimento. Então vamos ter cuidado. Na Guerra Fria nós temos um embate capitalismo versus socialismo, um embate entre Estados Unidos e União Soviética. Quando eu, presidente Dutra, me aproximo do capitalismo, consequentemente eu vou me afastar do socialismo. Eles não se bicam, né, gente? São opostos, são modelos econômicos, políticos opostos. Então ele vai haver um rompimento diplomático com a União Soviética, tá? O RSS quer dizer União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então vai haver esse rompimento, ou seja, não vai existir mais acordos comerciais, tá? Ou seja, esse rompimento diplomático quer dizer que o país ele vai deixar de dialogar, de fazer contratos comerciais com esse país, tá? Gente, outra coisa muito cobrada em provas. Como eu falei para vocês, a Constituição de 46, embora seja uma Constituição chamada de democrática, nós vamos ter alguns pontos nela que vai deixar a desejar, tá, gente? Por exemplo, o que o governo vai fazer aqui, gente, o governo do Dutra? A Constituição, ou melhor, com a anuência, ou seja, o veredicto do Supremo, vai pôr o Partido Comunista, o PCB, na ilegalidade. Ou seja, o registro desse partido vai ser cassado. Os políticos que existiam desse partido vai ser cassado. Ou seja, gente, é algo estarrecedor dentro de uma democracia, né? Quer dizer, você caça o mandato de um político simplesmente por ele ser considerado de esquerda, né? Mas isso, gente, a colocação do PCB na ilegalidade nesse período foi porque aqui nós vivíamos um período de Guerra Fria, né? Um período de embate entre capitalismo e socialismo. E como o governo brasileiro se alinha ao capitalismo norte-americano, consequentemente, nós vamos ter um reflexo muito grande dentro da política nacional. E a colocação do PCB na ilegalidade é consequência de tudo isso. Mandato cassado, Luiz Carlos Prestes, né, gente? Ele vai perder o mandato de senador. Nós vamos ter aqui uma propaganda muito forte anticomunista, principalmente no cinema, né, gente? Nós vamos ter aqui nos Estados Unidos, no período da Guerra Fria, a chamada caça às bruxas, né? Aí o chamado marcatismo norte-americano, onde muitos cineastas norte-americanos, só para lembrar vocês, Charlie Chaplin, não nesse período, mais tempo atrás, ele vai ser considerado uma espécie de um esquerdista, né? Mas que nesse período Hollywood vai ser, muitos atores de Hollywood vai ser perseguido, né? Taxado como comunista. Nós vamos ter aqui uma propaganda no cinema muito forte, né? Propagando o anticomunismo, né? E perseguição a, aos considerados perigo, né? E aí, gente, nós temos aí, né, uma charge do alinhamento com os Estados Unidos, né? Começou a desinfecção, quer dizer, começou a, a, a política anticomunista, né? Aqui é uma espécie de uma propaganda anticomunista, né? Ou seja, vão desinfectar o país dos comunistas, né? Aqui nós temos aqui, né, a ilegalidade do PCB, o Partido Comunista vai ser, eles vão utilizar como justificativo, vão dizer que o Partido Comunista estava recebendo ajuda financeira da União Soviética, o que nunca foi provado isso, né? Embora existisse mesmo esse alinhamento, de certa maneira, desse socialismo aqui já nesse período. Nós temos aqui o escrito. Opa, volta aqui. Negociando.
Nós temos aqui o escritor Pablo Neruda, com Luiz Carlos Prestes, Jorge Amado. Aqui nós temos uma charge, gente. Uma charge não, é uma foto real, né? Otávio Mangabeira, deputado federal da Bahia, que era o líder da UDN, ele se ajoelhou e beijou a mão do presidente norte-americano. Olha só, gente. Ou melhor, do presidente não, do general norte-americano. Ele ajoelhou e beijou a mão do general norte-americano. Qual é, gente, a análise que a gente tira disso? É que esse alinhamento do governo Lula com os Estados Unidos era bem forte. Né? E existe aqui uma espécie de uma aproximação muito fora do normal, o Brasil, de certa maneira, ter, principalmente economicamente, algumas regalias com relação aos Estados Unidos. Né? E aí nós temos aqui, gente, Dutra em visita aos Estados Unidos, né? Essa política de aliança, de aproximação, né? No contexto da Guerra Fria. Dutra em visita, mais uma vez, aos Estados Unidos. Né? Gente, agora vamos para a política econômica, que é uma das coisas bem cobradas em prova. O governo Dutra, como eu falei, vai de 46 a 51, já expliquei isso. A política do Dutra, gente, vai na linha liberal, ou seja, liberalismo. Eles eram contra a intervenção do Estado na economia, né, gente? Vamos ter cuidado. O nacionalismo, nós vamos ter uma intervenção. O liberalismo pregado pelo Dutra, ele era contra esse intervencionismo estatal, tá? Nós vamos ter aqui congelamento de salário, abertura internacional, atrelamento aos Estados Unidos, já expliquei isso, né? Abertura ao capital internacional, ao capital estrangeiro, é o que vai ser um PAC para a nossa economia. Livre remessa de lucros, ou seja, as empresas estrangeiras vão ter a liberdade de lucrar aqui e levar o dinheiro para fora. Importação de supérfluos, né, como eu já falei, ou seja, produtos que não eram de uma necessidade mais do momento. O governo torra a receita das exportações, ou seja, o governo vai torrar o dinheiro com importações. Nós vamos ter aqui um déficit comercial e, consequentemente, a dívida externa vai aumentar, que é uma das consequências econômicas do governo Dutra. A americanização da economia, né, gente? A ideia de importações, como eu falei para vocês, o governo vai comprar muito produto dos Estados Unidos. É o que nós vamos chamar de entreguismo. Entreguismo quer dizer o quê, gente? Essa ideia é a ideia de entregar mesmo, né? Ou seja, de dar benefícios para outro país, né? Ou seja, ao invés de proteger a economia nacional, ele, de certa maneira, eles dá lucros para o outro país, né? Para o país estrangeiro, no caso, principalmente aqui os Estados Unidos, né? Americanização, nós vamos ter aqui, né, gente? Aqui a, a ideia da Coca-Cola, né? Que é uma marca muito, mas penso numa marca norte-americana bem, se vocês for observar em filme de Hollywood, não só de Hollywood, mas vocês podem filme norte-americano ou séries, muitas vezes aparece a marca Coca-Cola, né? Aqui nós temos aqui, gente, o carro, né? Como um Aero Willis, carro da época, né? Que era muito comprado fora, ou seja, a valorização dessas empresas de fora, né? Aqui mais americanização, né? Ou seja, existia uma propaganda muito forte para essa política de consumo, né? Desse consumismo, né?
Ou seja, essa ideia de americanização até nos costumes, essa ideia de modo de vestir, a questão do perfume, né? Então tudo isso vai ser influenciado, tá, gente? Ou seja, esse alinhamento norte-americano vai ser tão forte que vai influenciar nos nossos costumes, tá? Mais ainda, né? Moralização, Dona Santinha, que é no cassino, né? E nós temos uma Charles Calden, que era uma grande opositora do governo Dutra. Gente, aqui outra coisa interessante do governo Dutra que cai muito em prova. É o plano econômico do governo Dutra, aprovado em 48, que é o plano SALT. O professor quer dizer SALT. SALT quer dizer, gente, S de saúde, A de alimentação, T de transporte e E de energia. O que o governo queria com essas áreas? Ele queria, gente, priorizar essas áreas, né? Saúde, alimentação, transporte e energia. Então, esse plano, ele dizia que ia investir nesses setores considerados fundamentais. A gente sabe que realmente é. Só que o plano SALT não vai dar muito certo. Aqui está com um fiasco, justamente por quê? Porque o governo não investiu o que tinha que investir, tá? Nós vamos ter aqui uma falta de planejamento do governo, tá? Ali, juntada à falta de recursos, pouco recurso que vai ser investido nesse plano, tá? Então aqui nós vamos ter aqui um fracasso nesse plano SALT. Mais ainda do plano SALT. Gente, outra consequência do plano SALT é a construção da rodovia que liga Rio de Janeiro a São Paulo, a famosa rodovia Presidente Dutra, inaugurada em 1951. Então, a rodovia Presidente Dutra, essa que liga São Paulo a Rio de Janeiro e vice-versa, ela foi uma obra engajada nesse plano SALT, tá? Dentro desse plano SALT. A usina de Paulo Afonso também, né, gente? Que vai ser outra idealização, outra coisa que vai acontecer aqui no Brasil, dentro do governo, que vai ser a Copa de 1950 aqui no Brasil. Eu acho que muitos de vocês sabem, em 1905, o Brasil já sediou duas Copas, né? A de 1950 e essa última que nós tivemos, a de 1900, a de 2014, a 2014, do famoso 7-1 para a Alemanha, né? Que a gente vai ser eliminado. Só, gente, que em 1950 nós também tivemos uma perda muito forte, né? Que a gente perdeu no Maracanã a final. Foi mais doído ainda, gente. Por incrível que pareça, foi mais doído do que o 7-1 para a Alemanha. Por quê? Porque se tratava de uma final. De uma final. E o Brasil vai ser derrotado pelo Uruguai. Tá, gente? Ou seja, o Maracanã, naquela época existia uma capacidade maior para os torcedores. Hoje não chega nem a 100 mil. Se chegar a 100 mil, aqui não. Aqui era 200 mil pessoas. O Maracanã lotado. E o Brasil vai perder a Copa de 50 para o Uruguai. Vai ser uma perca muito forte, né? Para o futebol brasileiro, né? E aí, gente, nós temos aqui umas questõezinhas que eu vou até comentar aqui para vocês, tá? Na verdade, eu vou responder. Lembrando, gente, quando eu terminar a Era Vargas, eu vou fazer uma videoaula respondendo algumas questões do governo Dutra e do governo Vargas, tá? Então, gente, aqui o que a questão está pedindo? A questão: descreva a política econômica do governo Dutra. O que vocês vão colocar? Vocês vão colocar que o governo Dutra ele seguia a linha liberal, né? Ou seja, ele vai ser a favor da entrada de capital estrangeiro aqui no país.
o que vai dificultar a industrialização nacional, né? Então, quando se deixa vir uma empresa de fora para cá, nós perdemos a oportunidade de uma empresa de dentro do país se surgir, ou então que essa empresa ela cresça, né? Outra coisa com relação à política econômica do governo Dutra é o plano SALT, né? Que não vai dar muito certo, foi um fiasco, como a gente viu. Relaciona o rompimento diplomático com a União Soviética com o contexto da Guerra Fria. Vocês vão colocar, gente, vocês iam colocar o quê, gente, nessa questão? Relacionar o rompimento diplomático. Então vocês iam colocar, gente, que esse rompimento diplomático com a União Soviética vai ser consequência da Guerra Fria. Por quê? Porque o governo brasileiro, nesse contexto da Guerra Fria, ele se alinha, se aproxima ao capitalismo norte-americano e, consequentemente, os Estados Unidos não ia permitir que o governo brasileiro continuasse dialogando com a União Soviética. Daí nós vamos ter esse rompimento diplomático. 3. Explique a política econômica do governo Dutra relacionada ao contexto da Guerra Fria. É basicamente o que eu já tinha falado anteriormente, né, gente? É uma política liberal, né? Uma política de entreguista, né? Uma política que vai favorecer as empresas estrangeiras, principalmente dando impostos diferenciados, né, para essas empresas. 4. Caracterizar o plano SALT do governo Dutra e suas principais propostas. Você ia colocar, gente, que o governo acreditava que o país ia se desenvolver economicamente, priorizando a saúde, a alimentação, né, o transporte, a energia. Daí era importante investir nessas áreas prioritárias. No entanto, como eu já enfatizei anteriormente, esse plano não vai dar muito certo por vários motivos. Falta de investimento e falta de planejamento, né, gente? Bom, gente, aqui na aula de hoje a gente ficou por aqui, tá? A gente abordou o governo Dutra. Na próxima aula a gente vai dar continuidade falando do governo, o segundo governo Vargas, tá? Então aí, tchau e até a próxima.